Graça e paz, meu nome é Adriano Palomares. Gostaria de responder a seguinte pergunta para vocês: será que já fui curado no Espiritismo? Será que já fui curado no Espiritismo? Quem já assistiu alguns vídeos do meu canal vai ver que eu postei algum tempo atrás o vídeo do meu testemunho em que conto e qual foi a forma em que me converti. E lá eu explico e apresento que eu vim de uma religião, de uma instituição de segmento espírita. Depois eu postei um outro vídeo cujo título é A Falsa Comunicação com os Mortos. E neste vídeo eu também conto algumas experiências pessoais, algumas experiências que eu vivi e presenciei. E neste vídeo eu cheguei a comentar que uma certa ocasião eu fiquei doente. Eu não me lembro exatamente qual foi a razão, qual foi o motivo, qual foi a causa da minha doença, mas eu me lembro que eu fiquei acamado durante um período de tempo, fiquei no meu quarto, não fiquei no hospital. É, eu não me lembro exatamente qual foi, porque já faz muitos anos, qual foi o motivo, a razão que me levou a adoecer e ficar acamado. Enfim, eu sendo membro de um segmento, de uma religião de linhagem espírita, é comum em que a gente busque recursos não só na medicina, mas para que a gente busque recursos na fé, na crença, na religiosidade. E ali naquela ocasião foi feito um culto, eles chamam de trabalho espiritual em meu favor. Um vidente que estava então ali presente diz que o motivo, a razão pelo qual eu estava doente foi porque um amigo que eu tinha, que havia falecido há pouco tempo, o espírito deste amigo causou aquela enfermidade em mim, ainda que não proposital, porque viu em mim luz. É muito comum no espiritismo quem segue a crença, quem segue as práticas, né, entre aspas, uma luz, e os outros espíritos que estão em sofrimento vão em direção à luz. Só que eles acabam por causar mal àquela pessoa. Este é uma da crença deles. E eu contei essa experiência e uma pessoa me perguntou, um espírita me perguntou, até querendo, vamos dizer assim, causar uma contradição na minha fala, perguntando: e você não foi curado por este trabalho espiritual? Você não foi curado depois de ter feito todo aquele culto em seu favor? Então ele me colocou essa pergunta e eu estou aqui para responder. Será que eu fui curado naquela ocasião por causa daquele trabalho espiritual que foi feito em meu favor? E é muito comum, né, que todas as pessoas que têm uma crença, quando ficam doentes, mesmo que buscam ou que busquem por recursos médicos, né, buscar também um respaldo, uma solução ou a cura nas suas crenças. É muito comum, buscam pelos recursos médicos, mas também vão buscar recursos na crença, na fé. É, eu sei que nem todos buscam recursos médicos, apenas busca por cura através da crença, através dos rituais realizados na religião o qual frequenta. Aliás, eu conheço alguns casos que negligenciaram as orientações médicas para ouvir apenas as orientações do vidente ou do médium, e acabaram por falecer, por não resistir à doença. Não posso ter nomes, não tenho provas palpáveis, mas eu sei de pessoas que eu conheço, enfim, pessoas negligenciaram
ir ao médico, buscar solução médica e depositaram toda a sua confiança na orientação de um homem que se diz vidente, que se diz médico, e realizar trabalhos, rituais para a sua cura e não suportarem e vir a falecer. Sei de casos até recentes, mas enfim, não posso citar nem falar daquilo que eu não tenho a prova em mãos. Também é muito comum a gente ouvir testemunhos, pessoas que associam a sua cura, que realmente foram curadas da sua enfermidade, da sua doença. Então eles associam a sua cura à sua crença, ou ao santo, ou ao ritual, ou ao trabalho espírita, o trabalho espiritual, alguns dizem, ou associam a sua cura à sua religião, ou à sua religiosidade. É muito comum a gente ouvir testemunhos neste sentido. Eu, muitas vezes, em que fiquei doente antes de me converter à fé cristã, é claro, quando eu era curado, eu dava o crédito à religião, ao trabalho espiritual. Eu dava o crédito. Foi isso que me curou. Foi esse trabalho que me curou. Isto era, eu acreditava naquilo. Então, eu estou vivo hoje. Então, fiquei doente no passado. Era membro de uma instituição, de uma religião de segmento espírita. E se em algum momento fazia ali um trabalho espiritual em meu favor, e no decorrer dos dias ou do tempo eu fiquei são ou fiquei curado, é claro que eu associava aquela cura ao trabalho espiritual, à religiosidade, à crença a qual eu tinha na época. Então eu dava crédito ao segmento religioso ao qual eu fazia parte. Porém, todas as vezes que ficava doente, eu nunca negligenciei os tratamentos médicos, sempre usei medicamentos para tratar os problemas que nós, seres humanos, todos têm. Então, eu usava medicamentos, porém, quando curado, dava todo o crédito ao sistema espírita e poderia até lá testemunhar para engrandecer o sistema religioso em questão. Eu hoje, como cristão, não mais um pseudo-cristão, eu hoje, como cristão, defendo todos os assuntos e creio conforme a visão bíblica, conforme o que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, as Escrituras, o qual temos em mãos, ensina. Então, é o que eu vou defender hoje. Jesus me resgatou, Jesus me salvou, então a minha defesa hoje é em favor da Palavra de Deus, é em favor conforme o Senhor Jesus ensina. Então hoje, como um cristão, como um salvo, tudo que ocorreu de positivo na minha vida, vou dizer assim, independente de onde é que eu vivia, independente de onde estavam os meus pés, pelo fato de eu estar aqui com Cristo, então tudo que me aconteceu, que Deus me resgatou e que Deus me conservou, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Todo crédito de eu estar aqui hoje com saúde, falando nesse vídeo, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Absolutamente não dou nada daquilo que tive de, vamos chamar de vitória, vamos chamar de bênção, vamos chamar de cura. Eu não vou dar nada, absolutamente nada de crédito às crenças a qual eu acreditei no passado. Zero. Todos os créditos daquilo que realmente aconteceu de bom na minha vida e que produziu o fruto para hoje eu estar aqui, crente em Cristo, cristão, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Toda a honra, toda a glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus cura, Jesus faz milagre.
creio nisso. Certa vez Jesus ele curou 10 leprosos ao mesmo tempo. 10 leprosos iam passando e Jesus curou os 10. Porém, apenas um voltou, prostou e adorou ao Senhor Jesus. E somente para esse, de 10, somente para um, Jesus falou: a tua fé te salvou. Às vezes o Senhor Jesus cura em grandes proporções, mas as pessoas não dão o crédito a Ele. O crédito, o qual é devido, e seguem as suas vidas conforme a religiosidade. Talvez é a oportunidade que a pessoa está tendo de reconhecer, de acordar e de entender quem que é o verdadeiro autor das bênçãos, das coisas boas que acontecem na vida. Outro caso também que é muito comum, que o diabo ele vai tentar imitar a Deus. Ele vai tentar implantar na mente das pessoas que todo o crédito pela cura qual a pessoa teve veio da religiosidade, veio da prática espírita, veio do ritual realizado. Então o diabo vai implantar na mente da pessoa para que elas creiam na mentira. São as falsas maravilhas, né? São os falsos prodígios de mentira. Às vezes nem foi o diabo que fez nada, mas ele vai fazer a pessoa associar aquilo que aconteceu de bom a ela a uma crença falsa, a uma crença mentirosa, a um ritual. Então, às vezes, a pessoa tem fé num sistema religioso, talvez sim, pela fé, algo acontece. E a missão do diabo é fazê-la associar aquilo que aconteceu ao santo, ao sistema espírito, à religiosidade, e fazer com que a forma possível para que as pessoas não olhem para Jesus, não olhem para Deus, não olhem para a graça, fazer com que as pessoas olhem para o sistema religioso, o qual afasta a pessoa de Deus. Então, na minha vida, toda a honra, toda a glória para o Senhor Jesus. Naquilo que errei, naquilo que pequei, já confessei os meus pecados e já entreguei a minha vida a Cristo. E naquilo que eu continuar a errar, vou confessar ao Senhor Jesus. E naquilo que acontecer de bom e de bênçãos na minha vida, apesar dos meus erros, toda a honra, toda a glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que eu tenha respondido e conscientizado de forma clara a respeito deste assunto, para que você olhe para a verdade e deixe de olhar para a mentira. Olhe para o verdadeiro autor e consumador da vida. Quem dá vida é Deus. Quem traz a cura é o Senhor Jesus. Quem nos salva é o Senhor Jesus mediante o seu sangue. Por isso que tudo que acontece e que nos resgata é pela graça e misericórdia de Deus. Mas cuidado, o diabo vai fazer de tudo para você olhar para outras direções, para outro sentido, para uma mensagem distorcida da palavra de Deus e não conforme ela é. Pense nisso. Deus te abençoe.